dia que eu abrir uma imobiliária, eu só quero abrir se for uma imobiliária grande, que seja porta para rua e que chegue dominando o mercado. Nesse momento, a gente não vai conseguir tirar corretores de ponta dos tubarões do mercado aqui da região. Então a gente optou em adotar uma estratégia um pouco diferente. Falando de processo, como é que hoje vocês organizam a frente? Eu sei que vocês têm um sistema para uma distribuição meritocrática, né, de leads lá. O dia de comprar é hoje. Amanhã vai estar mais caro. Exatamente. Os gráficos mostram por si só, né? O dia que vocês pegarem e botarem um gerente, vocês irem para o estratégico, pode ter certeza que vai virar completamente o negócio. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Olá, ouvintes, espectadores do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel. Estamos aqui em mais um episódio gravado no Cúpula Summit 2026. E estou aqui com a presença do Douglas Assis Brasil. Douglas é sócio, líder de operações na Auxiliadora Predial, na operação que a Auxiliadora Predial tem no Campeche, em Florianópolis. E é responsável aí por uma das operações de maior destaque da Auxiliadora hoje, a franquia que fez um VGV de 125 milhões em 2025, destaque de cultura, gestão de pessoas que nós vamos conhecer aqui no episódio hoje. Douglas, muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado, Renata. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho muito, né, o projeto Cúpula. Sou ouvinte do Modo Avião assíduo. Que legal. Né, sempre que eu dou minha corridinha matinal, eu coloco o podcast, já para mim já é uma regra, assim, e estar aqui hoje para mim realmente é uma realização muito grande, poder estar tendo essa troca aí contigo. Obrigada. Poxa, um prazer pra gente também. Vamos trocar aqui um pouquinho. Douglas, você é um advogado, né, de formação, Isso. Trabalhou em outros ramos e escolheu o ramo imobiliário e se tornou sócio de uma operação. Você adotou, né, uma franquia, uma marca para te apoiar na estruturação aí de uma empresa, uma imobiliária. Acho que não tem como a gente começar essa conversa sem falar sobre isso, né? Como é que foi essa decisão de montar uma empresa e escolher, como eu disse, a Auxiliadora aí para ajudar vocês? Bacana. Como eu sou de Porto Alegre, a Auxiliadora, né, realmente todo o crescimento dela começou pela região de Porto Alegre, né? Foi lá que realmente implementaram a parte de vendas. E eu já acompanho há muito tempo, porque um dos meus sócios, João Vitor Jornada, já é franqueado há mais de 20 anos. Então, desde pequeno, eu via ele falando sobre a Auxiliadora. Né? Tem um episódio, inclusive, do Modo Avião com o João Jornada aqui, que vale a pena rever. Exatamente. Então, ele sempre foi, para mim, uma grande inspiração, assim, como profissional, né? E eu via, assim, na Auxiliadora, realmente uma oportunidade muito grande. Só que, até então, né, por todo um contexto que eu tive de carreira profissional, né? Eu sou formado, né, na parte jurídica, tive especialização também na parte imobiliária. Por alguns fatores de vida, né, eu trabalhei muito tempo com um contrato com a antiga Brasil Telecom, a Oi, por muitos anos, né, mais de 18 anos. E nesse contexto no momento que entrou a recuperação judicial da empresa, da Oi, eu tive que automaticamente começar a olhar para outros ramos. E o ramo imobiliário, como estava o momento, né, do sul da ilha como um todo, numa expansão muito grande, num crescimento, eu enxerguei que ali existia uma grande oportunidade. E bem ali se casou com o momento, a empresa começou a entrar em recuperação judicial em 2018, e eu tive que começar a olhar para os lados, né? E no ramo imobiliário eu me via muitas vezes naquele papel. Eu tenho muito relacionamento com o mercado que eu criei, né, na região, conhecia corretores, donos de imobiliária, consultores, e sempre foi um chamado, assim, e eu imaginava um dia estar inserido nesse ramo. Quando aconteceu isso, eu não pensei duas vezes, eu pensei, agora é o meu momento de entrar de cabeça, realmente. Eu me especializei pela FGV em Direito Imobiliário e me coloquei como tal, né, dentro de um escritório, também localizado no sul da ilha, no Multi Open Shop também. Foi um dos precursores também na questão de entrega de serviço para a região. E ali eu me posicionei como um dos primeiros escritórios, acreditei também nessa
nessa questão de implementar serviços numa região que precisava, tinha essa carência, e coloquei meu escritório e a partir disso comecei a atender grandes players do mercado imobiliário, inclusive donos de imobiliária, corretores de imobiliários locais, construtores, e aquilo começou também, de certa forma, a me inserir nesse contexto e ao mesmo tempo me provocar, no sentido de por que estão me procurando como um serviço de apoio jurídico? Em várias circunstâncias eu tinha que fazer toda a parte de consultoria, atendimento ao cliente, e o corretor ficava ali, né, esperando como eu ia conduzir, e muitas vezes eu que tomava as rédeas do negócio e efetivava a venda. E eu comecei a olhar, que existe, né, uma oportunidade, um gap, né, um gargalo na operação, que estão me procurando como apoio jurídico, porque de fato existia essa deficiência. E aquilo fez enxergar também como um gatilho de oportunidade. Eu fiquei com isso na cabeça. E nesse interim, eu vinha conversando muito tempo com o meu sócio, Maurício, né? Também é um dos grandes... Maurício é da área? O Maurício, ele é corretor, né? Ele é corretor autônomo, vinha de uma empresa multinacional, trabalhou muito tempo vendendo equipamentos hospitalares, onde já tinha essa veia, e era uma pessoa assim, que eu me identificava muito, conversava muito sobre o mercado imobiliário, tinha trocas incríveis. Ele ia depois do expediente do meu escritório e conversava comigo, e ele me falava muito assim, Douglas, o dia que eu abrir uma imobiliária, eu só quero abrir se for uma imobiliária grande, que seja porta para rua e que chegue dominando o mercado. Tá, como assim, né? Todo mundo quer isso, você falou para ele. E eu fiquei pensando, ok, beleza. E aconteceu, né, num dado momento, logo que ele me trouxe isso, né, e curiosamente, depois de uma semana, acho que tem todo um contexto também, que eu imagino assim, que quando as coisas são para acontecer, elas... Sim. O universo também conspira a favor. E eu recebi uma ligação do João Vitor Jornada, dizendo para mim que a auxiliadora predial estava expandindo fortemente para Santa Catarina. Aí, oportunidade. E aí, quando ele me trouxe isso, na hora eu peguei assim, peguei o telefone e falei, João, quero entrar. Vamos abrir uma no Campeche. Excelente. Ele falou, bora. O João é um cara super empreendedor também. Sim, já experiente, né? Já com experiência, isso também, claro, obviamente me trouxe segurança, uma grande marca por trás, como auxiliadora, eu cresci vendo a auxiliadora, né? A auxiliadora fazia a gestão do meu condomínio, eu via a auxiliadora em todos os lugares de Porto Alegre. E na hora eu falei pra ele, tô dentro, vamos tocar pra frente esse projeto. E ele me falou assim, olha, só que é o seguinte, se for contigo, tô dentro, mas eu preciso que tu coloque alguém de mesa, seja comercial. Eu falei, já tenho essa pessoa. Excelente. E assim começou. E assim começou, a gente deu o start. Obviamente que a gente teve muitos desafios no início, né? A imobiliária está com 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora. Até foi um período que a gente abriu ali no final de outubro de 2021. Sim, pandemia. É uma grande dificuldade que a gente tem na região do sul da ilha é encontrar ponto comercial. Sim. E a gente optou em começar de uma forma assim, digamos, pequena em termos de estrutura, mas muito grande por uma empresa por trás como auxiliadora, né? Então a gente começou com um custo bem baixo, operacional, numa loja, já até fala, muitas vezes até nos falava, é a lojinha dos guri, os guris de Porto Alegre, que eu tô de São Gaúcho, falava, lojinha pequenininha, né? Eu vi muito comentário sobre isso. Então a gente tinha umas certas dificuldades ali por conta do ponto, mas a gente entendia que existia um projeto de longo prazo muito grande. E a gente tinha muito claro na nossa cabeça onde a gente queria chegar. A gente já imaginava, a gente várias vezes falava, não, nós vamos se posicionar um dia no Novo Campeche, que é o bairro que eu moro. Tá. E a gente falava, e é um dos bairros assim mais cobiçados hoje da região de Florianópolis, tem para um contexto de organização, né? Tu tem ruas largas, arborizadas, serviços ao redor, proximidade com a praia. Então, é um bairro que hoje ele está muito em evidência, mas era um sonho, um desejo, um projeto que a gente tinha desde o início. Nós vamos começar pequeno, vamos formar time, vamos escalonar esse processo para que a gente chegue aonde a gente quer, o nosso objetivo. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa.
Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Eu queria pegar esse gancho, porque vocês escolheram, né, ter esse suporte, tinham muito claro onde vocês queriam chegar, vocês queriam ser grandes, entenderam que para isso a auxiliadora poderia ser uma forma, né, de chegarem nisso, mas eu entendo que o desafio principal é a formação de times, né? É o primeiro desafio aí, depois que você tem esse respaldo de uma franqueadora. Conta pra mim como é que vocês equacionaram esse início de formação de times, né? Até como você disse, começar pequeno, enxuto, mas... Exato. Primeira coisa que a gente adotou, assim, foi realmente cair de cabeça na cultura da empresa, né? A auxiliadora predial tem números, assim, muito expressivos, né? Em termos de... sem dúvida é a maior hoje do sul do Brasil, a maior rede do sul do Brasil. E a gente se apropriava muito disso, né, de muitos números, né, trazia muita força da empresa. A gente teve que fazer uma imersão muito grande e acreditar no projeto auxiliadora também, porque era um começo, como eu falei, né, somos a segunda franquia de Florianópolis. A segunda franquia de Florianópolis, a outra franquia em outra região. Terceira de Santa Catarina. Olha só. Tiveram o começo de um projeto que a gente teve que apostar junto com a auxiliadora. E vocês tiveram isso, que é ajudar a marca a entrar na região. A gente região. falava muito da auxiliadora no início, a gente, qualquer mesa que a gente sentava, falava auxiliadora. E realmente vestimos a camisa, assim, a verdinha que a gente costuma falar, e fomos pro campo de batalha, essa aqui mesmo, aqui do meu ladinho. E fomos pro campo de batalha e a gente entendeu, olha, nesse momento a gente não vai conseguir tirar corretores de ponta dos tubarões do mercado aqui da região. Uhum. Até porque existe a gente tem um respeito muito grande, eu tenho pelas imobiliárias, pelas histórias que eles construíram lá, e aqueles corretores lá estão lá, né, por muito tempo, muito difícil tirar corretores de uma empresa já consolidada com uma história na região. Então a gente optou em adotar uma estratégia um pouco diferente, que ao meu ver foi um dos grandes diferenciais para a gente ter alcançado o nosso resultado hoje, né? A gente optou em trazer corretores, na verdade não eram nem corretores, né? Eram projetos corretores, mas que tinham skills, habilidades que fariam muito sentido no mercado imobiliário. Então você foi recrutar um cara para ser formado como corretor mesmo, não um corretor da auxiliadora no Campeche. Exatamente. Uhum. E a partir disso eu criei esse entendimento de que eu teria que analisar as pessoas que estavam ao meu redor e ver quais que teriam aptidão para ingressar no nosso time e teriam possibilidades de encarar um projeto, a gente desenvolver. Então a gente foi pegando amigos, conhecidos, que a gente analisava que tinham um perfil, que tinham um relacionamento, né, que tinham posicionamento, que entendiam um pouco da região. Então a gente foi pegando que tinham uma habilidade comercial e a gente foi recrutando pessoas e desenvolvendo essas pessoas. E isso a gente encarou como um projeto, a gente adotou processos também para desenvolver essas pessoas dentro da empresa. E com treinamentos constantes, né, com proximidade, com uma gestão bem horizontal, assim, a gente estava muito no dia a dia, sentava com o corretor, mostrava como tinha que fazer. E existia um desafio muito grande, até porque para mim também era tudo muito novo. Né? Imagina. Claro, estava começando ali. Então, ao mesmo tempo, eu também estava ali aprendendo, consumindo o máximo de informação e tendo ao meu lado 2 grandes mentores também, que são meus sócios, que eu aprendi muito com eles. Então, eles foram essenciais para essa minha jornada no ramo imobiliário. E a gente trouxe hoje... E esses corretores, incrível, né? Que hoje a gente vê eles no topo, né? Esses corretores que a gente começou lá atrás, desenvolvendo, hoje eles figuram no topo do ranking da auxiliadora, estão em alta performance. Muito legal isso, né? Vocês estão ali, como eu falei no início, 125 milhões vocês fecharam ano passado, né? Uma operação jovem. Vocês estão com quantos corretores hoje? Hoje a gente está com 30 corretores, entrando mais 5 estagiários, que a gente segue nesse processo de desenvolver. De formar, tá. A gente tem algumas... isso é até legal trazer aqui, porque acho que pode ajudar também gestores a abrir a mente, né, para não simplesmente às vezes trazer um corretor já pronto, e sim alguém que tem um perfil. Eu particularmente gosto muito do perfil advogado, que me identifico, que eu entendo ser um cara muito quebrador de objeção, assim, muito pronto para análise de contrato, para análise de documentação, segurança jurídica. Vejo um excelente perfil. Arquiteta a gente também tem no nosso time, né, arquitetas. Bancários também são muito bons, né? Então esse perfil
cara com muita metodologia também, vendedor de seguro, um cara Sim. um perfil bem interessante. Então essa mescla faz com que também tu consiga... Ô Douglas, e essas pessoas no geral são dali? Ou você também está recrutando no Rio Grande do Sul? Como que é? A gente vê, eu conheço, né, imobiliárias de Santa Catarina que tem times inteiros compostos por gaúchos, né? Principalmente Balneário, né, Florianópolis. É assim também lá com vocês? Eu te pergunto porque em algum momento a gente conversando, você falou sobre a necessidade de o corretor também se adaptar a um perfil um pouco do Campeche, né? Do lugar. Como é que é isso? Muito bom. Perfil do corretor, perfil do cliente muito ali. Muito bom, muito bom. Existe assim a gente fala que a Florianópolis é composta por micro bairros, né? Micro cidades, né? Que tu tem Florianópolis, tu imagina Florianópolis como um todo, mas existem micro regiões. E o sul da ilha é diferente do norte da ilha. Sim. É incrível que pareça. Sim. Né? Um mercado completamente diferente. Sim. E a gente tem que tropicalizar a nossa gestão para aquele mercado. Como tropicalizar? No sentido, assim, de a gente não pode vender, né? Porque a gente vende muito estilo de vida, lifestyle. A gente atende muita gente que vem de fora, inclusive os corretores também, que vêm de outras cidades. Tá. Grande maioria gaúcho que se identifica com a marca. Mas a gente também tem São Paulo, né? Curitiba, também tem outras capitais que trabalham conosco. Mas grande maioria é Rio Grande do Sul, respondendo a tua pergunta. Mas a gente precisa também, de certa forma, trazer com que esses corretores eles se identifiquem com a região, né, no sentido de viver o estilo de vida, né? Então o lifestyle que a gente fala, né? Sim. Fala lá. Então o corretor, ele muitas vezes ele tem que passar e transmitir verdade no atendimento e vender um estilo que ele vivencia também. Então não adianta eu querer que o meu corretor ele atenda um cliente de terno, por exemplo. Sim. Que é muito diferente de uma imobiliária do centro de Florianópolis, que ela já tem um perfil de atender o corretor mais na elegância, de um terno. Lá, muitas vezes a gente atende cliente que chega, eu já atendi, já fechei negócio com um cliente que chegou de pé descalço na loja. Excelente. Vindo da praia com areia no tornozelo. E eu tenho certeza que muitos corretores virariam a cara para esse cara não vai comprar. E ele de fato vai lá e compra. Sim. E muitas vezes existe esse certo preconceito, só que na região do sul da ilha não existe. A grande maioria dos corretores trabalham de bermuda, né? Que é coisa incrível isso, né? A gente fala para a rede auxiliador, ninguém acredita. Mas eles trabalham de bermuda e não muda em nada. Pelo contrário, tu conecta mais com a pessoa. Com certeza. Porque esse cliente ele tá vindo de fora buscando um novo projeto de vida para sua família. Ele tá vindo de fora mudar completamente a vida dele, porque ele tá já cansado das grandes metrópoles, ele já tá num nível, né, de estresse, muitas vezes, que ele tá buscando realmente se encontrar, né, um novo propósito. Então, tu chegar e atender esse cara da mesma forma que atenderia uma imobiliária de São Paulo, sim, ele vai se sentir, de certa forma, acuado. Exatamente. Então, a gente teve que, de certa forma, tropicalizar. Hoje, para te ter ideia, o nosso corretor, que foi o top 1 da rede o ano passado, é o cara que mais surfa. Ele tá o tempo inteiro surfando, o tempo inteiro não, mas praticamente todos os dias ele tá no mar surfando. Sim. Só que ele não sai do mar sem fazer um negócio, sem conectar com pessoas. Então essa conexão que o sul da ilha proporciona, que é tropicalizar, que eu falei, eu incentivo que meus corretores vivam o lifestyle. Isso é muito louco, né? Se for para pensar. Porque é uma cultura completamente disruptiva do que é o mercado. Sim. Tu incentivar o teu corretor a fazer esporte, a surfar, a fazer trilha. Mas é porque é a forma de conexão com o cliente, né? E como é que vocês casam isso com toda uma estrutura que vocês já têm dentro, né, da franquia auxiliadora predial? Porque é isso, vocês têm os processos de vocês têm a forma de organizar, cadastrar e alimentar CRM e várias outras coisas, né? Como é que você equilibra hoje isso com o teu time? Queria entender essa parte, né, de processos, porque eu sei que vocês têm, né, vocês equilibram essa questão da humanização com o processo, que é muito como você diz, né, até Sim. do teu perfil também. Claro, com certeza. Isso é um grande desafio, assim, porque a gente tem muito essa mentalidade, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter uma linha tênue com isso, né?
Porque o corretor ele não pode achar que ele está o tempo inteiro de férias. Isso na região existe isso. Ele está ali na imobiliária, está passando o cara com a prancha na mão indo surfar. Sim. Né? Tá passando as pessoas passando de cadeira indo para a praia. E muitas vezes isso é um desvio de foco que a gente também tem que chamar a atenção e falar, opa, aqui não é por aqui, não é por esse caminho. E hoje a gente, dentro do nosso time, a gente procura muito trazer todo um processo que existe da própria auxiliadora. Sim. Né? E o fato da gente ter uma auxiliadora predial por trás, ela nos possibilita que a gente acabe, de certa forma, explorando outras vertentes, assim, no sentido de estar mais próximo do corretor, de ter mais tempo disponível para conversar com o mercado. Porque a auxiliadora predial está sempre à frente, pensando em como entregar a melhor tecnologia, os processos. Os processos. Sim, sim. A gente tem várias automatizações dentro da auxiliadora. A gente, apesar de parecer ser aquele gestor bonzinho, né? Porque tu vê, o cara incentiva a fazer esporte, mas a gente é muito rígido no sentido de processo e sistema. A gente bate muito nessa tecla. A auxiliadora predial nos exige isso também. Sim. E hoje não tem, né? A gente costuma falar, o cliente que não está no CRM não existe. Então a gente procura também ter essa cobrança, né? A gente dá a mão do lado, mas puxa a orelha do outro. Né? E por a gente ter essa gestão muito próxima do corretor, muito horizontal, que eu falo, nossa gestão é pautada nisso. Sim. Olho no olho, tá no dia a dia da loja. A gente traz o corretor para perto e orienta ele também. Excelente. Né? A gente é contra o sistema punitivo. A gente é muito mais da linha de enxergar o problema do corretor. O corretor não está hoje adaptado ao sistema, não está usando o CRM. Né? Os benefícios que a gente proporciona para ele em termos de estrutura operacional. A gente chama ele, olha, né? Sempre no particular, sem expor, né? Isso é muito importante. Eu acredito que essa exposição numa reunião de equipe não é legal, expor uma pessoa. Chama para o particular e traz uma nova estratégia. Olha, e mostra para ele cases que já deram certo. Sabe o corretor X? Ele preencheu o sistema, ele fez cadência com o cliente. Em 1 ano de cadência com o cliente, porque ele alimentou muito bem o sistema, o CRM, ele conseguiu fazer uma venda de um empreendimento. Tem um lançamento que a gente vendeu muito ano passado, também que foram um dos motivos que a gente conseguiu ticket muito alto e um VGV também. Mais ou menos 1.200.000, né? O ticket de vocês atualmente. Tá. A gente vendeu o CFL do Lamar, um projeto incrível da CFL, um altíssimo padrão. E ele vendeu para esse cliente pela cadência que ele teve, justamente por saber usar o CRM. Incrível. Então a gente traz cases para que aquele corretor enxergue o benefício dele se dedicar daquela mesma forma. Exatamente. Falando de processo, como é que hoje vocês organizam à frente? Eu sei que vocês têm um sistema para uma distribuição meritocrática, né, de leads lá, porque todo mundo reclama um pouco disso, né? Como é que faz isso? Porque o corretor reclama de qualquer jeito. Isso é uma questão para vocês? Vocês tiveram que organizar isso de alguma outra maneira? A auxiliadora por si só, ela sempre privilegiou muito e sempre teve a visão de que o agenciador, ele é um profissional que ele precisa ser visto, né? Ser também, de certa forma, valorizado. A auxiliadora, desde o início, né, ela procurou remunerar muito bem o agenciador para que esse agenciador corra atrás de produto e estoque, né, e faça estoque para que a gente consiga, a partir disso, realizar sem produto vendas. Não vai ter venda. Sem produto não tem venda. Então a gente sempre teve essa postura de realmente desenvolver bons agenciadores e entender que tem alguns profissionais que eles precisam de direcionamento. Eu não sou tão bom na venda, tem uma oportunidade aqui no agenciamento. Então a gente traz toda vez para o corretor esse gatilho de oportunidade que tem o agenciamento, para que ele consiga explorar muito bem isso e também ser uma fonte de renda para ele. Então, hoje a gente traz muito essa veia para o corretor de ser... não sou tão bom na venda. Eu consigo trabalhar no agenciamento e ter uma renda recorrente, que hoje a auxiliadora paga 17%. Para o agenciamento. Tá. Então, nessa questão, eles são incentivados a fazer o agenciamento e, com isso, eles também vão receber os leads gerados por esse
por esse agenciamento, Isso, né? eu fiz essa volta para Pra chegar mostrar. na questão de que esse agenciador, além dele ganhar essa remuneração, Aham. ele também tem essa prioridade, vantagem, aham. digamos, competitiva com os outros corretores em relação a atender esse lead. Certo. Então, desde o princípio, a gente adotou isso. A partir de agora, a gente adotou um outro sistema que foi desenvolvido pela própria auxiliadora predial. É nisso que eu queria chegar, porque vocês estão usando a tecnologia, né, de uma Isso. maneira para fazer essa distribuição, Eu estava correto? até falando agora aqui no Culpa, isso é legal, das conversas de corredores, o CTO, né, desse sistema, e a gente estava estruturando ali alguns gargalos, tentando entender e melhorar. Legal. Está sendo muito, muito legal. E esse sistema, ele nos fez com que a gente conseguisse melhorar muito o nosso time response do atendimento. Tá. Que a partir disso, antes a gente tinha a regra que o agenciador, ele é o detentor daquele imóvel, né? Ele mais do que ninguém conhece o produto, é para conhecer, né? Tem que conhecer. Deve. E ele tem o privilégio de atender esse cliente. Sim. Só que a gente identificou que muitas vezes esse agenciador não Demorava. era tão bom vendedor. Aham. Né? E aí muitas vezes também ele não tinha disponibilidade de tempo, ou estava numa visita, muitas vezes, ou fazendo um agenciamento, fotos, ele não conseguia dar o time response adequado para aquele atendimento. E isso fez com que a gente conseguisse enxergar que a gente teria que modificar isso. Hoje o agenciador ele tem uma preferência, mas ele tem também tempo tem o tempo para isso, que tá. é 15 minutos que a gente coloca. Para você não penalizar a pessoa que está esperando Exato, o atendimento. Porque muito foi se criada uma carteira em cima de uma base de produtos por parte de alguns agenciadores que construíram essa carteira com o objetivo também de remunerar e atender esse cliente. Então, vamos de certa forma seguir com essa premissa de que ele vai atender, mas ao mesmo tempo vamos colocar aqui um time response para que esse E tudo isso está integrado com o CRM de vocês, né? Então essa redistribuição desse lead, caso ele não seja atendido nesse período, ela é automática, é isso? Automatizado. A gente conseguiu automatizar tudo isso. Show. Então existe uma roleta, esse corretor não atendeu. Isso serve para outras campanhas também. Tá. A gente tem leads hoje de placas, né? Placa da auxiliadora, né? Modéstia à parte, é a melhor placa de Florianópolis, sem dúvida, é a placa que mais chama atenção. A gente tem a tecnologia da Kiris, que tu escaneia e automaticamente já cai no WhatsApp do corretor. A gente tem leads de portais, leads do Google Ads da auxiliadora, isso é legal. O auxiliador tem uma inteligência de marketing acoplada que faz todo um trabalho de leads bem orgânicos, leads quentes que vem do site, né, da auxiliadora. Então tem também essa fonte de geração de leads. A gente tem leads também de estratégias de Meta Ads que a gente faz, né? A gente tem uma equipe direcionada para fazer um trabalho. Da auxiliadora? A gente investe muito forte nisso. Ou da tua unidade? Não, na minha empresa. Que legal. Eu contratei uma agência para fazer Meta Ads também. Então, hoje lead não falta, tá? A gente tem um volume bem considerável de leads assim, para atendimento. Só que a gente também, voltando ali à questão do Connect, que é a ferramenta, o Connect. É a ferramenta que faz a distribuição. Faz a distribuição. Tá. Desenvolvida, personalizada para a auxiliadora. A gente tem hoje campanhas que, a partir da fonte geradora daquele lead, a gente define algumas estratégias. Isso a gente consegue pontuar. Nessa campanha nós vamos trabalhar com o corretor que está performando em cima dessa campanha, desse produto específico, um lançamento. Tem 3 corretores que entraram de cabeça no lançamento, estão performando em cima dele, entenderam o produto, estão afiados para quando chegar o cliente, a gente pode também personalizar essas campanhas, né? E colocar o nosso time response ali da forma que a gente entender. Isso é bem automatizado. Né? E é muito interessante porque é isso, né? Às vezes, para um determinado momento, para um determinado objetivo, você vai precisar calibrar isso, né? E a tecnologia te permite isso. E uma gestão também que está muito próxima, como você disse, do corretor e muito rapidamente, né? Podem surgir oportunidades nessas interações ali e vocês têm essa agilidade, né? Exato. Acho que agilidade de resposta é o que você trouxe aqui de uma maneira muito clara, né? Tanto de resposta para o atendimento ao cliente, quanto a aproveitar essas oportunidades e resolver gargalos para buscar o resultado. Muito legal.
Eu queria entender nessa coisa que você trouxe do atendimento ao cliente, de buscar isso, agilidade e não penalizar o cliente por conta de uma regra interna, né? Queria que você trouxesse um pouco sobre aluguel, né? Vocês, não sei se começaram com a operação de aluguel desde o início, mas de alguma forma fez sentido para vocês trazer também essa operação. Conta pra gente como é que é o aluguel hoje dentro da tua franquia. Eu costumo, assim, até falar que o aluguel, a gente é merecedor de dar certo no aluguel, porque assim como a gente fez a nossa empresa crescer na parte de vendas e a gente passou por vários desafios, assim, que poderia me delongar bastante aqui falando, que foram desafios de meses zerados, eu acho que isso é muito legal também. A gente teve meses zerados, a gente teve enchente na nossa loja, a gente passou... a gente sofreu golpes de estelionatários, tantas coisas que a gente passou, assim, como empresa, que dá para escrever um livro, assim. Sim. E a gente mesmo assim conseguiu, né, galgar, né, e crescer. A gente cresceu desde 2000, a nossa empresa, a partir de 2022, quando a gente fez algumas mudanças de rotas, a gente foi crescendo em 2023 200%. 2024 mais 200%. Olha só. E 2025 a gente cresceu mais 200%, incrivelmente. Uau. Em 2026 agora a gente pretende crescer também. Agora a régua subiu, agora né? Subiu, então 200%. Né? Mas a locação, eu estou tentando enxergar da mesma forma, porque o que a gente já tentou, a locação, assim, foi algo inimaginável. A gente tentou contratar pessoa, tentou trazer corretor para dentro da operação, tentou trazer um gerente de locação, tentou acoplar alguém da auxiliadora para dentro da nossa gestão. E nada deu certo. Tá? O negócio, simplesmente, a pessoa que estava operando, da noite pro dia, pegava e saía. Não faz mais sentido, vou embora. E a gente identificou que a gente precisava de alguém que vestisse a camisa de verdade. E a única forma que a gente encontrou para que a gente conseguisse reter essa pessoa é pegar alguém do mercado e propor para ela ser uma empresária. E foi aí que a gente encontrou que seria a solução do nosso problema. A gente colocou uma pessoa super qualificada, já começou a operar, já está lá montando carteira, já está atendendo cliente. E eu sempre fui muito reticente com a locação, porque a locação é onde existe, né? A gente sabe, né? Não podemos negar que existe muito problema por trás, né? Não existe hoje uma carteira de locação que não dê problema. E todas as oportunidades que a gente teve acabou, de certa forma, tirando todo o nosso foco da venda. Só que acabou que batia muitas vezes o cliente na nossa porta, e várias vezes durante o dia, pedindo locação. E eu tinha que apontar o dedo, vai para concorrência, ou vai... Obviamente concorrência, dá para se dizer, vai para... Sempre indicava a auxiliadora predial, mas eu perdi a oportunidade de estar retendo esse cliente dentro da minha base e estar proporcionando para ele a experiência da locação, que normalmente esse movimento acontece, principalmente no sul da ilha, né, e Florianópolis, no contexto geral. Primeiro aluga, entende a região, vê se faz sentido. Sim. E normalmente eu digo que isso é infalível. Porque se tratando do sul da ilha, não tem como não se encantar, né? Exatamente. Chega lá, se encanta com todo o contexto de praia, de belas praias, né? Segurança, tranquilidade para tua família. Então as pessoas acabam se encantando e querendo comprar depois. E a gente perdia esse cliente. Então, na verdade, não foi uma decisão de vocês por conta de uma oportunidade, de um desejo ali, mas foi realmente o cliente pedindo pela locação. Foi isso. E eu falei, eu não vou abrir a locação, esquece. Eu falei pra eles, não conta comigo, e agora, dito feito, já tô de novo. Mas é isso que você falou, o cliente pede, porque aí, da mesma forma que você falou, dele querer ser atendido com a prancha embaixo do braço, de chinelo, é isso. Se ele vem, se você tem muito cliente de fora, né, ele quer entrar ali, ele quer entender melhor o que é aquela região, o que é aquela cidade, e a locação é isso, né, como se fosse você... praticar, se inteirar, enfim, mergulhar numa realidade antes de você se comprometer para valer com a compra de um imóvel. Muito. E é esse perfil mesmo que vem procurar vocês. Nós estamos falando... É o teu perfil comprador que vem te procurar para alugar hoje, no geral? Vocês estão conseguindo atender esse cliente? Sim. Que poderia ser, né? Um morador ali e tal. A gente está vendo muito esse perfil comprador. Tá. Né? Com olhar de entender a região, a grande maioria, tá? Tem também, obviamente... Claro. O perfil também da região, que está procurando uma locação, se posicionar. Mas é difícil alguém que mora na região e não tem o desejo de comprar. Né?
Sim. Todo mundo busca esse posicionamento, porque a gente sabe, se a gente for analisar historicamente, Florianópolis, a gente diz que o dia de comprar é hoje, amanhã vai estar mais caro. Exatamente. Os gráficos mostram por si só, né? A valorização, a gente está falando de 16% ao ano, na pandemia acelerou de uma forma absurda, né? 6 anos praticamente o mercado acelerou na pandemia, chegou a crescer 100%, assim, a gente viu os imóveis disparando. E eu enxergo hoje também como uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade. Que é que nem é mais ou menos aquela mentalidade da Bolsa de Valores, né? Quando está na baixa, sim, né? Com juros altos, né? Todo esse contexto de mercado, né? De recessão, de guerra, né? A gente tem um gap muito grande de oportunidade, de entrada. Sim. E de negociação. A gente tem feito boas negociações, né? A gente tem visto proprietários cederem também, precisando de liquidez. Sim. Então vejo hoje com uma grande oportunidade também, uma janela de entrada bem grande. Assim, Legal. Queria voltar rapidamente na questão dos corretores. Você falou com mais ou menos 30 corretores hoje. Vocês, como está organizada essa estrutura de gestão, de liderança desses corretores? Você falou da preocupação de vocês de uma gestão horizontal, né, uma liderança humanizada. Vocês têm gerentes hoje dedicados aí a esses grupos, esses corretores também. Vocês trabalham com perfis de produto, perfil de atendimento, o nicho dentro do nicho? Legal essa pergunta. Isso vem muito da veia do João Vitor, né? O sócio Jornada, ele é um cara super de processos e ele, como ele teve já métodos que deram certo, ele sempre falava para nós, né, para mim e pro Maurício, que quando a gente estava lá atrás começando no papel de gerente também, ele falava assim para mim, o dia que vocês pegarem e botarem um gerente, vocês irem pro estratégico, pode ter certeza que vai virar completamente o negócio. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Quando a gente trouxe o Diego, que é um excelente gerente, também super competente, cara super habilidoso, muita técnica. A gente realmente conseguiu ir para o estratégico e conseguimos olhar a empresa de cima. Olha só. E eu gostei muito disso, né? E eu acredito muito nesse modelo de gestão, porque eu vejo que o grande gestor, e eu sei porque eu vivenciei isso, eu fiquei muito tempo no operacional e não enxergava, né? Eu não conseguia enxergar a empresa no cenário macro. Eu vivia apagando Sim. incêndio, que eu acredito que acontece muito hoje comum. com os gestores, principalmente quem está começando. E quando a gente consegue colocar as pessoas nos lugares certos, Sim. a gente potencializa aquela pessoa e potencializa todos ao redor. Então, é um reflexo de modo geral, de toda a equipe. E quando a gente conseguiu colocar pessoas nos lugares certos, e uma delas foi esse corretor que a gente identificou que tinham as skills, as habilidades, e mais do que isso, ele vestia a camisa auxiliadora com orgulho. Esse cara veste a camisa. Ele olha como se fosse dono da empresa. Quando a gente fez esse movimento, colocou ele, mudou completamente o jogo. E assim a gente fez também. O nosso segundo gerente, que assumiu agora, o Neymar, ele de vendas, ele também prata da casa, a gente que desenvolveu ele, fizemos movimentos também de pegar, né, o salão de vendas, trazer para a gerência. Formar lideranças internamente. Então, e hoje a gente tem mais uma composição assim, de um gerente totalmente focado no mercado primário. Tá. Né? Isso também para nós foi um grande divisor de águas. É o que eu falei, né? Colocar as pessoas nos lugares certos. Sim. A gente trouxe uma pessoa que também já era de uma empresa, ele trabalhava na Ciazone. É uma pessoa que a gente conseguiu identificar também que nas reuniões que a gente fez, ele tinha muito fit de negócio, um cara com visão também estratégica. Trouxemos ele para a gestão de produtos de mercado primário, uma pessoa acordando e dormindo pensando em mercado primário, que fez com que a gente tivesse o ano passado também, claro, não só ele, né? Acho que foi uma série de fatores, mas ele também foi um dos grandes responsáveis pelo nosso sucesso no mercado primário. A gente vendeu 75% do ano passado de mercado primário. De foi lançamento ano passado. Olha só. Esse ano a gente está 50-50. Então, a gente colocou esses 3 gerentes e agora recentemente eu fiz mais uma aquisição, uma contratação que eu digo assim de peso. Trouxe uma pessoa que já tem visão de incorporador, já incorporou, que gosta muito de desenvolvimento imobiliário, já fez loteamentos. Trouxemos ele como o head de DI, de desenvolvimento imobiliário, que é muito forte na nossa região.
Muito legal isso aqui que o Douglas trouxe. Queria aproveitar o gancho de mercado primário e lembrar que nós estamos agora no mês de junho com a imersão Cúpula Lançamentos. Essa imersão vai reunir feras para compartilhar com você todos os segredos de operações que juntas somam 20 bilhões em VGV em 2025. Então a gente tem MRV, Melnick, Exetec, Lopes, MySide, Urbis e muitas outras empresas ali cujos donos e gestores vão compartilhar muito conhecimento com vocês. Então vai ser dias 15, 16 e 17 de junho em São Paulo. A gente já está com mais de 70% das vagas preenchidas, então corre para fazer a sua aplicação. A gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição do episódio, tá? Super legal, gostei muito disso, você ter agora alguém aí dentro dedicado para desenvolvimento, né, e para esse atendimento, parceiros, né, construtoras tal, e coordenar. Imagino que o time também, né, o gestor e o perfil do time é voltado para essas frentes. Totalmente, e já tá dando certo, tá? A gente já começou a levantar vários negócios a partir desse movimento, né? Tem uma pessoa orquestrando isso, porque no dia a dia acaba que a gente não tem esse tempo, né? Sim. Os corretores muitas vezes nos traziam áreas com potencial de desenvolver e na nossa rotina, nas nossas agendas atribuladas, a gente não consegue ter tempo para canalizar energia, para traçar estratégia em todas as áreas. A gente tenta, de certa forma, pegar algumas áreas que fazem mais sentido e desenvolver, dar prioridade para algumas, mas quando eu tenho alguém por trás disso, muda completamente o jogo. Exatamente. Consegue me liberar mais, até nos liberar como também propulsores dessas oportunidades. Então a gente consegue ir mais a campo, ir para mais mercado, sentar em mais mesas e fomentar mais negócios, né? Aproveitar mais as oportunidades. Hoje a gente está com essa pessoa, ela está fazendo estudos também em cima de áreas que a gente entende que tem potencial, estudo de viabilidade, estudo de massa, e chegando já com essa solução já completa para o incorporador, que é o que mais o incorporador quer, né? Muitas vezes tu chegar e levar uma área que o incorporador não entende o real potencial dela, muitas vezes ele pega a área e olha, não faz sentido, mas quando ele enxerga o número, enxerga o resultado, e ter uma pessoa por trás também, tem também a visão de incorporador, porque ele também foi incorporador já. Sim. Eu acredito que vai dar muito certo. Pode estar falando depois, no futuro, de vários negócios que a gente fez a partir desse movimento. Eu sei que aconteceu a mesma coisa quando a gente fez o movimento do gerente de mercado primário, dos nossos outros 2 gerentes de vendas também. Vai dar super certo. Muito legal, Douglas. Parabéns pelo trabalho. Sei que a gente vai ter ainda outras oportunidades de conversar e conhecer essa história daqui para frente, né, com essas novas frentes que se estão abrindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada aqui pela generosidade de compartilhar conosco aqui no Modo Avião. E até uma próxima. O prazer é todo meu. Foi incrível ter essa troca aqui contigo. Te agradeço demais, Renata, pela oportunidade. Espero voltar aqui em breve. E seguirei escutando muito o Modo Avião. Sou um grande que delícia. fã. Obrigada. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada. Gente, então convidar vocês a curtirem, compartilharem esse episódio assim que ele for pro ar. Ficamos por aqui. Até a próxima. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de Ângela Matos. Produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção Fabiana Fortes. Direção de conteúdo Michel Prado. Direção de produção Grace Nardelli. Edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.